A situação no Irã está ficando cada vez mais séria. Veja estas filmagens feitas pela própria população nos protestos. A milícia do Irã, apresentada como invencível, com um exército de 20 milhões de soldados, agora está sendo caçada pela própria população. Da cidade de Teherã até Babol, as delegacias estão ficando em chamas e as portas dos centros de detenção estão sendo arrombadas pelo próprio povo. Veículos policiais estão se transformando em verdadeiras bolas de fogo. Enquanto o regime pensava que estava implementando um plano de repressão, na verdade puxou o gatilho que parece estar cavando seu próprio destino. Fique até o final deste vídeo para descobrir o que realmente está acontecendo no Irã neste momento. Para entender a anatomia desse colapso, precisamos voltar àquele momento crítico de ruptura em frente ao quartel-general da milícia Basij do Irã, na capital do país, na noite de 18 de janeiro. Por volta das meia-noite, o equilíbrio psicológico entre as forças do regime e o povo se inverteu completamente. A estrutura da milícia uniformizada de preto, que havia aterrorizado a população civil por anos e atuado como guardiões morais em cada esquina, se desintegrou sem sequer conseguir assumir posições defensivas pela primeira vez. Imagens verificadas por fontes de inteligência provam que isso não foi um simples confronto, mas um contra-ataque coordenado. O principal quartel-general da Basij em Teherã foi cercado por dezenas de milhares de manifestantes, e naquele momento ocorreu um ponto de virada na história iraniana. O povo arrombou as portas de aço do quartel-general. E não só isso, os manifestantes não apenas incendiaram o prédio. Eles tiraram a maior arma do regime, seu poder de aprisionar. O povo iraniano, que havia temido por anos, os fez experimentar um momento de caos absoluto. Este evento em Teherã se espalhou para outras cidades como um efeito dominó. O que aconteceu na cidade de Babol foi a prova mais clara de que este colapso não estava limitado à capital. Em Babol, o povo não estava mais apenas cantando slogans. Eles estavam mirando objetivos estratégicos, ou seja, os instrumentos de opressão do regime. O prédio da polícia criminal local e os centros da Basij, que é a milícia do Irã, foram atacados. Imagens da cena mostram delegacias em chamas. O cenário foi o mesmo nas bases da Basij em Al-Hassul. As forças do regime perderam sua capacidade de controlar os bairros. Enquanto antes uma única moto da milícia iraniana era suficiente para intimidar um bairro, agora nem mesmo veículos blindados conseguem entrar nas ruas. As forças de segurança se tornaram incapazes de deixar suas próprias bases. As ameaças do líder supremo Khamenei parecem estar intimidando cada vez menos a população. O controle das ruas escorregou das mãos do Estado e caiu nas mãos de multidões que estão ficando cada vez mais organizadas e furiosas. Os incêndios em Teherã e Babol não são apenas a queima de prédios, mas a queima do mito de invulnerabilidade de 45 anos da República Islâmica. A resposta do regime a este colapso foi, como esperado, força máxima. A administração de Teherã tentou replicar o modelo sangrento de tolerância zero implementado pelo Partido Comunista Chinês na Praça Tiananmen em 1989, que salvou aquele regime. No entanto, havia uma variável crítica que eles não conseguiram considerar. O povo iraniano de 2026 não é o povo chinês de 1989, e a história nem sempre se repete. De acordo com relatórios horríveis vazados da Reuters e fontes locais, o número de mortos pelos tiros das forças do regime na última semana pode ter excedido 5.000 pessoas. Este número é a prova de que o regime lançou uma guerra total contra seu próprio povo para sobreviver. Em circunstâncias normais, tal massacre horrível seria esperado para trancar as pessoas em suas casas, esvaziar as ruas e criar um manto de silêncio. No entanto, no Irã, a reação oposta ocorreu, um efeito de retrocesso. Em vez de subjugar o povo, as 5.000 mortes levaram a raiva a um ponto irreversível e inegociável. Cada funeral se tornou a faísca para um novo protesto. Cada bala apagou um pouco mais do medo e o substituiu por um senso puro e destilado de vingança.
As multidões nas ruas não estão diminuindo. Pelo contrário, estão crescendo exponencialmente. O punho de ferro de Khamenei causou uma explosão maior onde atingiu, em vez de esmagar o lugar que acertou. À medida que o regime aumenta a dose de violência, ele prega mais um prego no caixão de sua própria legitimidade. Neste ponto, devemos analisar como a superioridade tática no terreno mudou. As patrulhas de motos, que têm sido a ferramenta mais eficaz de repressão da milícia do Irã por anos, agora se tornaram armadilhas mortais. Enquanto o som dessas motos costumava ser suficiente para dispersar multidões, imagens de Teherã de 16 de janeiro mostram que o caçador se tornou a caça. Os manifestantes estão parando essas unidades motorizadas, montando emboscadas em ruas estreitas, erguendo barricadas e usando obstáculos caseiros, incendiando seus veículos e repelindo as milícias. A força de resposta mais móvel e rápida do regime, os esquadrões de motocicleta, foi paralisada por essas táticas, perdendo sua capacidade de se mover. Este efeito de onda é o fracasso da doutrina militar do regime. O monopólio da violência não está mais com o Estado. Está com as multidões que ousam desafiá-lo. A derrota militar do regime no terreno, combinada com o colapso moral, varreu os últimos resquícios de legitimidade. A milícia iraniana e os guardas revolucionários desesperados estão recorrendo a táticas que entrarão nos anais dos crimes de guerra. Relatórios da cidade de Ramadã confirmam que as milícias usaram ambulâncias para se infiltrar entre os manifestantes, carregar armas ou escapar da zona de conflito. Ambulâncias, consideradas invioláveis sob a lei internacional e simbolizando a salvação de vidas, foram transformadas em cavalos de Troia militares pelo regime. No entanto, o povo também notou essa armadilha. Esta situação mostra que o regime perdeu completamente não apenas o campo de batalha, mas também sua superioridade moral, valores humanos e seu status como Estado aos olhos do povo. Se um Estado se esconde atrás de ambulâncias para enganar seus próprios cidadãos, esse Estado já entrou em colapso. Então, como essa estrutura, comercializada ao povo iraniano por anos como o exército dos oprimidos, se transformou em uma máquina de morte se escondendo atrás de ambulâncias e atirando em seu próprio povo? A resposta a esta pergunta não está nas ruas de Teherã, mas nas profundezas dos arquivos em um subúrbio tranquilo de Paris. As raízes dessa estrutura, que agora se tornou um dragão de 7 cabeças, foram plantadas em 1978 na cidade francesa de Neaufles-le-Château. De acordo com documentos chocantes descobertos pelo jornal Telegraph, o círculo próximo do líder supremo do Irã, Khamenei, enquanto planejava estabelecer um exército popular contra o regime do Shah, copiou a doutrina militar não da lei islâmica, mas das táticas de guerrilha do exército republicano irlandês. A milícia do IRA e a guarda revolucionária que confrontam o povo nas ruas de Teherã hoje não são mais aqueles revolucionários idealistas de Paris. Eles são uma organização criminosa que devora a economia do país, controla os portos e gerencia todo tipo de contrabando, do petróleo às drogas. A Fundação Cooperativa Basige é um monopólio que manipula tudo, do mercado imobiliário à bolsa de valores. Portos privados são buracos negros onde bilhões de dólares fluem sem controle, além do controle alfandegário estatal. Esta é a verdadeira razão profunda da raiva do povo. Eles não veem uma polícia religiosa ou força de segurança na sua frente. Eles veem um cartel mafioso de uniforme explorando os recursos do país e matando seus filhos. O legado daquelas pessoas enviadas para a morte nos anos 1980 para limpar campos minados durante a guerra Irã-Iraque foi usurpado por mercenários que abriram fogo contra o público para proteger o dinheiro ilícito vindo pelos portos. E o golpe final que acelerou este colapso: a tecnologia. O regime cortou a internet para bloquear os protestos, baixando a cortina de ferro digital. Mas como já mostramos em um vídeo anterior, as imagens continuaram fluindo. Terminais Starlink e redes descentralizadas perfuraram o muro de censura do regime. Imagens de uma delegacia em chamas em Teherã foram vistas em segundos em Nova York, Londres e, mais importante, em outras cidades do Irã. Este é um precedente assustador, não apenas para o Irã, mas para todos os regimes opressivos. Desligar a tomada não é mais suficiente para parar a revolução. O fluxo de informações está completamente além do controle do regime.
Janeiro de 2026 entrará para a história como a data em que a República Islâmica do Irã perdeu oficialmente seu status como Estado de segurança. Com delegacias queimando, ambulâncias sendo usadas como veículos militares e portões de prisão sendo derrubados pelo povo, a declaração de lei marcial de Khamenei não é mais do que um pedaço de papel. O povo viu que o monstro mais temido do regime, aquela máquina massiva da Basij, era na verdade um tigre de papel oco, repleto de máfia, sustentado por táticas importadas de Paris. E uma vez que o medo deixa a sociedade, ele nunca retorna. O que desmoronou em Teherã naquela noite não foi apenas uma porta de quartel-general. Foi o futuro de 45 anos do regime. O punho de ferro de Khamenei foi quebrado. Agora, a única questão que resta é: quem será deixado sob os escombros? Até o próximo vídeo.